Bom, voltamos a falar sobre o teatro romântico. Para você que chegou agora e não sabe o que está acontecendo, deixa eu me apresentar, sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba e estou na função de trazer conhecimentos referente à arte teatral. E nós já passamos da aula 100, né? Então tem muita coisa que já foi falada, então super indico super, né, indico para que você volte a ver tudo que foi falado, todos os assuntos. E agora nós estamos falando sobre o teatro romântico, né? Então estamos falando sobre o teatro, os bastidores do teatro brasileiro, tá? Então vamos lá. E nesse momento nós estamos falando da tragédia e do melodrama, né? Grandes nomes, como que eles contribuíram para trazer, contribuíram, né? Para trazer conhecimentos, né? Deixou ali o seu legado na história, né? No teatro. Bom, vamos lá. Uma noite de espetáculo típica naquela altura era constituída de 3 partes. Começava por um número sério, que podia ser tanto uma tragédia como um drama romântico ou um melodrama. Os 3 gêneros do repertório de João Caetano a partir da segunda metade da década de 1830. Então, olha como era a estrutura, né? Uma noite de espetáculo não era bonitinho lá uma peça que você assistia, né? Você já foi no teatro? Sabe como que é? Por favor, né? Se não foi, vá conhecer, porque se quer conhecer teatro, tem que assistir teatro. Então, olha como que era a estrutura de uma noite de espetáculo. Era bem elaborado, era bem pensado, né? Era algo ali que era... Gente, era como até foi falado aqui já, né? Era um momento social, era onde as pessoas se conheciam, se trocavam informações, e tudo que era dito ali no palco tinha que vir junto com essa força toda, né? Então vinha com essa relação, essa comunicação que era importante, né? Onde as pessoas falavam sobre jornais, sobre os movimentos que estavam surgindo ali no Brasil. E tinha que entreter e trazer também esses conhecimentos. E tudo isso era colocado no palco. A arte, o teatro, acompanha a vida. E todo esse processo que a gente vive também, né? E naquela época não era diferente. Então, olha só como era a estrutura. Uma noite de espetáculo típica naquela altura era constituída de 3 partes. Começava por um número sério, né? Um número sério que podia ser tanto uma tragédia como um drama romântico ou um melodrama. Os 3 gêneros do repertório de João Caetano a partir da segunda metade da década de 1830. Então vinha primeiro com uma coisa mais séria, né? E aí depois eles iam... Em seguida, para encerrar, vinham 2 números mais leves. Então vinha uma coisa séria, depois vinha uma coisa mais leve. Comédia, farsa ou bailado. Ai, que lindo, gente. Sendo tragédia, a peça seguia o padrão neoclássico, acentuando a concentração em termos de ação, de espaço e de tempo, além de ostentar notável virtuosismo formal. O drama, por sua vez, era de caráter histórico, ou então simplesmente contava uma história sentimental. Nesse caso, as peças seguiam um estilo melodramático que facilmente agradava o grande público. E isso acontecia na França, onde o melodrama tinha se desenvolvido, e em Portugal, que acatara a moda. No Brasil, o processo é semelhante, acrescido de uma particularidade. O melodrama toma o espaço dos gêneros tradicionais, como é o caso da tragédia, com velocidade muito maior do que naqueles países. Provavelmente são 2 as razões implicadas: o nível de exigência da plateia, responsável pela tendência para preferir diversões menos sofisticadas, e a fórmula intrinsecamente otimista do melodrama, que encorajava heróis e heroínas a lutar por uma sorte melhor. Então, você vê que ia acompanhando com o público, né? Não era uma coisa ditada, vai ser isso, vai ser aquilo, né? Aliás,
nos vídeos anteriores eu falei sobre as raízes do teatro brasileiro, né? E aí eu contei como que o Brasil, como que surgiu essa coisa do teatro, e veio muito dos padres, né? Que era, percebe que é bem diferente dessa época aqui, né? Naquela época, os padres, eles colocavam o teatro para os índios na função de catequizar, de dominar o espaço, enfim. Então eram espetáculos pensados para domínio, pensado para educar, para trazer dogmas, né? Ensinar os dogmas da Igreja Católica. E aqui a gente vê nitidamente que é um espetáculo que era o que o público queria assistir, né? Era para entreter, era para acompanhar os pensamentos do público que ali estava, né? Imagina no final, né, gente? Eu fico imaginando, já fico imaginando um filme passa, um teatro passa, né? Cenas de teatro passam na minha cabeça desse público saindo com aquelas roupas antigas, né? Saindo das salas de teatro, se encontrando no hall, né? Ou nos lugares onde tinha, com certeza deviam ter alguns locais de conversa para falar, criticar aquelas peças que eles tinham acabado de assistir. E olha que interessante, né? Muito bom. Bom, vamos continuar aqui para falar. Deixa eu ver. Aonde a gente parou? Aqui. Quando analisa a penetração do melodrama nos Estados Unidos, Daniel Gerald reconhece causas semelhantes para explicar a rápida expansão desse gênero na América. Havia um grande público ávido por diversão que desconhecia as convenções artísticas tradicionais, constata o autor. Um público que, de outra parte, faz uma leitura otimista da realidade, pois ele mesmo se encontra engajado num processo de ascensão e confia na ideia de que o futuro pode ser mudado. Próximo dos ideais de democracia e de empreendedorismo, o melodrama tinha as melhores chances de expandir nos Estados Unidos, como de fato aconteceu. Vivendo uma fase histórica parecida, o Brasil viu o gênero melodramático consolidar-se, mesmo à revelia de camadas mais intelectualizadas, que preferiam as qualidades estéticas e morais da tragédia. Então, tinha classes, né? Gonçalves de Magalhães, o nosso primeiro romântico, quando escreveu Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, e O Giato, colocou-se entre os que remaram contra a corrente. Sua opção foi oferecer peças híbridas, a meio caminho da tragédia neoclássica e do drama romântico, para um público preferentemente interessado nas peripécias do melodrama. Então, ali foi formando classes, foi formando intelectualizados, né? Intelectualizados a gente fala que são aqueles que gostam, né? Estudam, claro, são grandes, profundos estudiosos e que gostam das coisas, geralmente, né? Isso a gente não pode generalizar, né, gente? Mas são mais intelectualizados, estudam muito, gostam das coisas mais sérias, né? Não tem muito brincadeira, estudo é estudo. É mais ou menos nesse sentido que quis dizer. Mas tinha as classes que eram mais, né? Gostavam mais do pitoresco, né? Daquela coisa mais leve. Ai, tá bom, não quero pensar muito, quero me divertir, eu quero ir ao teatro para dar risada, né? Aliás, a gente já falou aqui em vídeos que era muito... Quando o riso, né? Quando a comédia chega, né? Muitos acham muito estranho, porque o teatro mesmo, para muitos, era aquela coisa séria, né? E aí vinha um palhaço, que o circo também entra nisso tudo aí. Aquelas apresentações de circo, aquilo tudo era para muitos era como se ofendesse o teatro brasileiro, né? Então olha como foi criando, foi surgindo as possibilidades, foram trazendo novos movimentos, né? E é isso que é interessante, é essa riqueza onde a gente pode escolher, porque não existe certo ou errado, intelectual, a peça intelectual é muito melhor, a comédia é muito legal. Não, na verdade a gente tem tudo isso pra gente, né? A gente pode trabalhar com o que a gente quiser. O importante é a gente estar à vontade para falar de determinados assuntos e à vontade de exercer aquilo. Então, se eu sou atriz, eu quero trabalhar com a comédia, com drama, e assim a gente vai levando. Aliás,
Isso é um dos assuntos que a gente fala muito em sala de espetáculo, que é o que você gosta de fazer. Ah, professora, eu gosto de comédia. Então, vamos montar uma comédia, vamos dar risada, vamos brincar com isso. E é isso, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Curte, compartilha e continua, porque ainda tem mais aulas para trazer para vocês, tá bom? Beijo!